Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego e o Ato Marada. É um prazer estar aqui com vocês de volta. Se você está voltando, né? Se for a primeira vez, bem-vindo ao canal. Sexta-feira fizemos a primeira live, hein, cara? Foi legal pra caramba, a gente chegou a ter 250 pessoas simultâneas, muito obrigado. E as perguntas foram só para quem é inscrito no canal, então, pô, se inscreve no canal para você participar da próxima aí, poder deixar ali seu comentário, a sua pergunta. A gente interagiu bastante com a galera que participou, foi muito legal, cara. Então, próxima live deve ser na sexta-feira, 4 horas da tarde, como foi dessa semana agora que passou, beleza? A gente quer chegar em 15 mil inscritos até o final do ano, estamos batendo 13.500 já, acho que passamos 13.500, estamos em volta de 13.600, e cara, tá sendo muito legal fazer esse canal com vocês aí, que eu sempre falo, né, o jornalismo independente, é o jornalismo que a gente que se banca aqui mesmo, vocês ajudam a gente a se bancar com likes, com hype, então dá um hype nesse vídeo aqui também. E quem vai ter que dar um hype nesse jogo agora vai ser o Palmeiras, né? O Palmeiras vai dar um hype contra o Cruzeiro também, porque o Fortaleza cumpriu a parte do esperado ali, né? Que aliás, que não era nada esperado. O Fortaleza venceu um Flamengo misto. O Felipe Luiz, mesmo com 1-0 a favor, conquistado no Maracanã, vai para jogar, vai para Avejaneda com o time obviamente completo. Com 1-0 para o Flamengo não é suficiente. Né, o 1-0 para o Racing lá é totalmente factível, um 2-0 para o Racing também é totalmente factível, e o Palmeiras tem a chance de ultrapassar o Flamengo na tabela agora. O Palmeiras tem a chance de fazer, ultrapassar não, permanecer à frente, mas ampliar a vantagem, né, que hoje está apenas em vitórias, ampliar essa liderança do mesmo jeito que estava antes, né, 3 pontos e 2 vitórias à frente, né. Vou até abrir a classificação aqui enquanto a gente fala, ó, porque aí fica mais fácil. O Palmeiras tem 61 pontos, com 28 jogos, 19 vitórias. Então tem o mesmo número de pontos, uma partida a menos e uma vitória a mais. O Palmeiras ganhando do Cruzeiro, o Palmeiras vai a 64 pontos, com 29 jogos e 20 vitórias. Volta a abrir 3 pontos e 2 vitórias de vantagem para o Cruzeiro, para o Flamengo, que significa 2 rodadas de liderança asseguradas, né? Contexto que aconteceu, o Palmeiras tem pelo menos uma rodada de liderança assegurada. Cara, o cenário pode voltar para o que estava antes do jogo contra o Flamengo. A gente chamou de final antecipada, eu chamei também, mas por conta do aspecto mais psicológico do que matemático, né? Porque na matemática a gente está vendo que, pô, o Palmeiras jogando amanhã, vão faltar 9 jogos ainda para o fim do campeonato, são 27 pontos em disputa. Mas a gente tem que ver as tabelas e ver que ali realmente as tabelas elas são parecidas, e assim, o Flamengo perder ponto pro Fortaleza, por mais que esteja com a semifinal da Libertadores no meio, me pareceu surpreendente, né? Vale a nota, né? Breno Lopes abriu o placar ali pro Fortaleza, né? Foi muito importante no jogo. Vou até ver aqui como é que terminou o outro gol também, quem foi que fez. Vamos ver aqui. Breno Lopes aos 12, foi 1-0 mesmo, o gol do Breno Lopes aos 12. Então foi o grande herói da Libertadores de 2020, foi lá e fez mais uma para o Palmeiras. E assim, o Flamengo foi muito superior ao Fortaleza, mesmo jogando com um time misto, né? O Flamengo chutou 15 vezes a gol, teve 71% de posse de bola, acertou a meta 3 vezes, o Fortaleza chutou só 6, acertou a meta 2 vezes, uma delas foi com o Breno Lopes e bola na rede, né? Bom, o Flamengo poupou. O Palmeiras, se você parar para pensar, deveria poupar também, mas eu acho que não. Existem 2 sentimentos conflitantes para mim, e eu queria ver se vocês concordam com isso. Ao mesmo tempo que, 3-0, você fala assim, tá difícil, cara, vai colocar jogador pensando nesse jogo, joga todo mundo brasileiro, que vai ser o campeonato que vai ter, e depois o Libertadores vê o que faz. Mas, cara, fala a verdade, você também não acha que dá para passar? A maioria de vocês está aqui nessa live, e nessa live não, nesse vídeo, e pela live, pelo que eu vi das pessoas da live, muita gente acredita que o Palmeiras possa passar, mas muita gente acredita que o Palmeiras possa passar. E eu sou uma dessas pessoas. Então eu acho, ao mesmo tempo, que você não pode deixar perder a chance. Se o Palmeiras estivesse enfrentando o Fortaleza, talvez o Palmeiras pudesse poupar jogadores nessa partida, mas o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro, que é um adversário forte, que talvez seja um dos adversários mais fortes que o Palmeiras vai ter até o final do ano. Garantir esses 3 pontos aqui
dá para o Palmeiras uma gordura, um respiro de repente não ir tão bem num jogo contra o Santos, por exemplo, vão ser 2 clássicos contra o Santos, né? Então, assim, eu entendo que vai poupar contra o Cruzeiro? Vai poupar hoje? Vai. Quem? Quem tiver, assim, muito no limite para estourar. Tipo, ó, não dá para contar com esse cara porque o risco de lesão dele é muito alto. Isso, não sei até se vocês sabem como isso é calculado, mas o departamento de fisiologia ali, o NSP, né, Núcleo de Saúde e Performance, se reúne todo dia com a comissão técnica, eles avaliam, eles têm os exames, eles têm os números, eles têm as propensões, e com base naquilo, eles avaliam quem pode, quem corre mais ou menos risco de se machucar, né? E aí eles acabam poupando em cima disso, né? Mas tirando essas possibilidades de lesão aí, eu acho que tem que ir para todo mundo pro jogo. Até porque o jogo de quinta-feira começa amanhã. Se o Palmeiras não fizer um jogo bom contra o Cruzeiro, se o Palmeiras não conseguir que a torcida abrace o time e vice-versa, o jogo de quinta fica praticamente inviável. Fala, pô, Amarada, mas já é inviável, 3-0 mas honestamente, eu acho 3-0 totalmente execuível, totalmente factível, não acho impossível o Palmeiras conseguir fazer 3 gols de diferença contra a LDU, do mesmo modo que eles fizeram, acho que o Palmeiras pode fazer também. Ah, mas Amarada, tinha altitude lá, aqui os caras já vêm sabendo o resultado, pouco importa, pouco importa. O Palmeiras é mais time que a LDU, o suficiente para isso, e o Palmeiras é muito time por si só. O Palmeiras é muito time, é muito capaz de passar pela LDU, eu tô batendo essa tecla, vou bater nessa tecla até quinta-feira, porque eu confio plenamente que o Palmeiras é capaz de reverter esse resultado. Não acho impossível, não vejo esse problema, não vejo essa questão como algo intransponível, não. E aí, ao mesmo tempo, porra, isso é o que diz o meu coração aqui, a minha intuição, mas a lógica aponta que o brasileiro deve ser o caminho. E por essa razão, quer dizer, para uma coisa eu quero usar a lógica, para outra eu quero usar o coração. A lógica eu quero que seja aplicada para o jogo do Cruzeiro. É o campeonato que parece que é o que vai sobrar, matematicamente falando, então tem que ir para cima, fazer esses 3 pontos, abrir 3 pontos para o Flamengo de novo, né, e deixar o Flamengo para trás. Por outro lado, na quinta-feira, tá 3-0 para os caras, mas pode ser. O Palmeiras é capaz de fazer um gol com 4 minutos, com 5 minutos, um com 10, outro com 20, e aí? Tá 2-0, não faz o terceiro? Vai fazer o terceiro. Então, são 2 campeonatos diferentes e são 2 lógicas diferentes. A lógica para você não poupar no brasileiro, a não ser que estritamente necessário, é a pontuação, é a tabela. E a lógica para não poupar na Libertadores é porque dá, é possível, é possível. Para esse jogo de hoje, o Abel não vai ter o Aníbal, isso já é tranquilamente, ele não vai ter o Aníbal Moreno, já sabemos disso, né? Mas o resto do time eu acho que deve ser muito parecido com a equipe que jogou lá em Quito. Eu não sei só a situação do Rafael Veiga, que foi muito inoperante em Quito. A gente teve 2 jogadores que foram bem inoperantes em Quito, né? O Veiga, que realmente não foi muito bem, não apareceu, e o Martínez, que também jogou muito mal. Não à toa foram os 2 que o Abel citou, né? O Martínez tinha que ter acompanhado o Vidjamil, que fez os 2 gols, e o Veiga tinha que bloquear o Quinones 33, que é o zagueiro pela esquerda ali, que o Veiga também não conseguiu bloquear. Então, desses, a gente já sabe que muito possivelmente o Martínez vai para o jogo. Não sei que o Abel pense numa outra lógica, recuando, entrando com o Fux novamente por ali, não duvido, porque o Martínez foi mal o suficiente para isso. E aí na frente a situação é meio clara ali. Ele vai de Veiga insistindo ou ele vai de Maurício. Maurício sempre tem rendido muito mais, sempre entrega mais, tanto na parte da recomposição quanto na parte ofensiva. Não sei o que ele vai fazer. Queria aproveitar que a gente está aqui. Eu estive num casamento antes de chegar aqui e encontrei um inscrito aqui no canal, cara, que falou, pô, sou dos primeiros inscritos no canal, Gabriel Cassano. Ele é da família do noivo. O noivo chamava Rafael Cassano. Então, Gabriel Cassano, um abração para você, cara. Obrigado pelas palavras ali, elogiando o nosso canal, elogiando o trabalho. Obrigado por já estar inscrito. Conta aí pros amigos pra gente conseguir mais inscritos. Cassano é nome bem italiano, imagino que você tenha outros palestrinos aí na família. Indica para todos, pô. Vai ser um prazer receber toda a família. Beleza? E no mais, muito obrigado por vocês todos que estão aqui, acompanharam a gente. Estaremos no Allianz Parque, traremos o react para vocês sobre esse jogo que, para mim, são 3 pontos inegociáveis aí. E acho que o Palmeiras vai conseguir fazer. E acho que não deveria poupar.
Vamos ver como é que ele vai pro jogo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de hypar, de se inscrever, de ativar o sininho, aquilo tudo. Um abraço e até lá.